Olá, meus amados, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim estar aqui nessa hora para mais esse comentário ao redor da palavra. Hoje eu quero comentar a mensagem Obra é Fé Expressada e falar a respeito da predestinação, esse grande milagre que é estar em Cristo. É algo que nossa mente não pode alcançar, a não ser quando nós formos transformados e sermos a plenitude da palavra, o grande amor de Deus. A Bíblia tem expressado isso de muitas formas, de muitas maneiras, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso vai mais profundo quando nós compreendemos que nós estávamos em Cristo desde antes da fundação do mundo. Que quando Deus se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, nós estávamos em seus lombos, assim como uma criança estava nos lombos do seu pai. Veja, e dentro dele, essa igreja, que era seus atributos, ela era seus pensamentos, ela estava nele, ela era o grande mistério que ele carregava dentro dele, na parte de trás da sua mente, e que nem mesmo os profetas do Velho Testamento entenderam isso. Eles não puderam saber isso. Como diz o apóstolo São Paulo, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, mas agora foi revelado e foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer saber qual é a riqueza da glória desse mistério. Veja, Cristo em vós, nós nele e ele em nós, disse Jesus Cristo em São João. Naquele dia, vocês vão entender que eu estou no Pai, o Pai está em mim e eu estou em vós e vós estáis em mim e assim por diante. Então, quando Jesus estava aqui na Terra, 2000 anos atrás, ele tinha dentro dele a parte feminina. Então, assim como Deus separou, lá em Gênesis, a parte feminina de Adão, Deus também separou a parte feminina do segundo Adão. A exemplo do primeiro Adão, que Deus o colocou para dormir e do seu lado tirou a parte feminina, da mesma forma que no Novo Testamento, Deus colocou Jesus para dormir no Calvário e de dentro dele, Deus tirou a parte feminina, a sua igreja. Por isso que Jesus Cristo, em suas dores de parto, em seu sofrimento, em sua angústia, veja, ele estava tirando para fora, dando à luz o grande mistério que estava oculto dentro dele. E assim como uma mulher passa pelo trabalho de parto, ela tem angústia, ela tem sofrimento quando as horas estão apertando, mas depois, quando ela dá à luz ao filho, ela tem alegria. Da mesma forma, Jesus passou por angústias, por tristezas, por todo tipo de dor. E no Calvário, depois de ter expirado, veja, e o Espírito Santo saiu dele, e o soldado furou o seu lado, saiu água e sangue. Veja, e daquele lado saiu a igreja, saiu o mistério, saiu o milagre da Senhora eleita. Veja, isso é um grande mistério que estava oculto em Deus. Então esses que estavam em Cristo são pré-ordenados e eles então ocupam o seu lugar no corpo de Cristo por predestinação. Veja, vamos ler então São João capítulo 6, verso 44 e o 45. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja, nós estamos aqui nesse último dia. A nós, ele tem falado-nos pelo Filho. E agora houve uma ressurreição de entre o denominacionalismo tão escuro e uma igreja chamada por Deus por predestinação. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Veja,
está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Esses todos, na verdade, são os filhos preordenados. Veja, e Deus os tem colocado debaixo do pacto, em Romanos capítulo 8, aonde disse o Senhor, ninguém mais ensinará o seu irmão. Todos me conhecerão, do menor ao maior. Veja, e eu farei com que eles andem nos meus caminhos. Esse é o grande pacto de graça que Deus, ou da graça que Deus tem colocado na sua igreja. Então veja, na mensagem Obra e Fé Expressada, quando a palavra vem ao nosso coração e ela nos é revelada, ela se transforma em obras, ela se transforma numa vida prática. Veja, a predestinação, né? Então, Jesus disse, ninguém pode vir a mim, parágrafo 122, ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer, e todos os que meu Pai me tem dado virão a mim. Então veja, ninguém pode entender em quem está ele ou como é, a menos que ele seja revelado por revelação de Deus. Por isso Jesus disse, sob esta pedra edificarei a minha igreja. Veja, e então você atua de acordo com a fé nisso. Veja, aqui vemos claramente que Deus é revelado em Jesus e somente aqueles preordenados para vê-lo o verão. Então, os mistérios de Deus, as suas riquezas, a sua sabedoria, o seu plano de redenção, tudo que diz respeito à vida eterna, tudo está em Jesus Cristo. E quando Deus vem a nós, Ele nos revela essas verdades por meio de Jesus Cristo. Por isso disse o apóstolo São Paulo, veja, que Deus nos tem dado todas as bênçãos espirituais que há nos lugares celestiais, por Jesus Cristo, seu Filho amado. Não tem como conhecer a Deus fora de Jesus Cristo. Não tem como entrar pelas portas secretas dos mistérios da eternidade, a não ser por Jesus Cristo. Somente por Ele. Isso é maravilhoso. Veja, aqui vemos claramente que Deus é revelado em Jesus e somente aqueles preordenados para vê-lo verão. Veja, esteja certo de ler essa escritura. Veja, eu a omiti, São João 6, 44, 46. Eu a omiti porque pensei que talvez não teríamos tempo suficiente para ir através delas, porque esse relógio continua movendo-se. Assim sendo, notem, nenhum homem pode vir a mim, se meu Pai que me enviou não o trouxer. E todos que o Pai me tem dado virão a mim, eles o reconhecerão. Nenhum outro homem o pode fazer, nenhuma outra pessoa, não importa quão boa seja, tem que ser revelado a você. Então você vê quem é Jesus Cristo. Veja, agora, aqui está o plano predestinado à clara vista. Tal como qualquer outra semente, a palavra de Deus é uma semente e tem que ter o terreno preparado de antemão. Se você semeia a semente e simplesmente as atira na terra, não fará nenhum bem. As aves as comerão. Se você as atira entre cardos e espinhos, estes as sufocarão, muito logo. A parábola de Jesus diz assim, de maneira que o terreno tem que ser preparado primeiro. Assim sendo, Deus, em sua soberana graça, prepara o coração primeiro. Ele te preparou antes da fundação do mundo para receber a Ele nesta era. Veja, Eva falhou em reconhecer que Ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente. A igreja de Nicéia falhou em reconhecer que Ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas a igreja de hoje, essa que está ressuscitada e preordenada, ela é colocada sobre a terra para reconhecer o mistério do sétimo selo. O sétimo selo revela a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Revela a Deus na pessoa de Jesus Cristo através da palavra, através das escrituras apontadas para esse dia. Por isso, perguntaram a Jesus a respeito de sua segunda vinda, ele disse, nos dias da vinda do Filho do Homem. Ele conheceu a você antes por seu preconhecimento, Ele ordenou para a vida eterna e Ele conhecia você e, portanto, lhe preparou.
Então, só há uma boa semente, a que é fecundada, e só há um bom terreno, o que é preparado. Por essa razão foi que você cambaleou fora dessas coisas e cambaleou para aquilo que você tem agora. Era Deus lhe guiando ao lugar que Ele havia ordenado para que você estivesse. Se esse terreno não está preparado de antemão, ele não pode crescer. E essa é a razão pela qual a semente da fé, quando você está pregando fé, vê o discernimento do Senhor e vê o que sucede e todos os dons da Bíblia operando, as pessoas operando e dizem, oh, aleluia, eu creio. E vêm e se encontram decepcionados. Veja, o terreno tem que ser preparado, pré-ordenado. E você sabe quando ela faz contato com ele. Por isso o profeta fala a respeito daquela parábola da pequena águiazinha criada no galinheiro, junto com as galinhas, e a mãe águia sabia que tinha colocado um ovo, e ela saiu à procura daquele seu pintainho, e ela o encontrou dentro de um galinheiro. Veja, como minha águiazinha ontem à noite, quando escutou o grito da mamãe águia e o conheceu, há uma grande diferença entre esse grito e o cacarejar da galinha, vem? Porque ele era a águia desde o ovo. Ele não foi feito uma águia ali mesmo, ele sempre foi uma águia, e um cristão hoje o foi sempre. Essa é a razão do divórcio, quando você está divorciado, porque você estava naquela armadilha, veja, por seus primeiros pais, Adão e Eva, você vem a ser um pecador por natureza, você não queria ser, porém agora você ouviu o Evangelho, e a fé vem pelo ouvir, a revelação vem pelo ouvir, e há uma coisinha dentro de você. Por isso, citando Romanos capítulo 7, ele fala que a mulher está livre da lei do marido quando o marido está morto. Veja, o diabo nos pegou por causa do nosso nascimento sexual. Mas veja, Deus veio até nós, o Supremo Pastor, em busca de sua ovelha. E quando nós encontramos o Supremo Pastor, veja, o mistério, a graça, de que nossa velha natureza é arrancada de nós, nós reconhecemos quem é nosso Pai, de onde nós viemos, para o que estamos aqui e para onde nós estamos indo. Esse é o grande milagre de nossa fé. Somos gerados de novo pelo poder da palavra falada. Irmão, Deus te abençoe, espero que ajude. Nesta hora você está preordenado para ser colocado sob a promessa desse dia, para ver Jesus Cristo hoje, manifestado em meio ao seu povo. Você não vai falhar como a primeira Eva falhou, mas você verá a manifestação da palavra. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.